Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar em mais uma aula sobre filosofia, agora a terceira série, ou visando a terceira série, o conteúdo estruturante de filosofia da ciência, em que nós falaremos então sobre a introdução da filosofia da ciência enquanto uma disciplina, né, presente na nossa grade curricular. Acompanhe os slides então. O importante para começarmos o nosso assunto sobre filosofia da ciência é que não percamos, né, o foco de que a ciência e a filosofia, ambas, elas têm origens um tanto quanto comuns. Elas têm a sua origem, então, nas civilizações, né, nas primeiras civilizações humanas e, portanto, elas participam, elas por assim dizer, se colocam, né, da mesma maneira ou com os mesmos interesses no que diz respeito à aquisição do conhecimento pelo ser humano. A filosofia da ciência, como nós iremos tratar enquanto conteúdo, ela decorre desse aprofundamento, então, desse tipo de conhecimento que é próprio do saber científico. Nesse quesito, então, quando falamos de origens entre ciência e filosofia, nós, né, como eu já havia observado, não podemos perder o foco de que essas origens são tanto quanto têm as mesmas raízes. O ser humano, ele sempre buscou conhecer os objetos ao seu redor, né? A necessidade do conhecimento do ser humano está atrelada principalmente a dois fatores, né? Aos fatores do instinto da sobrevivência, o que é algo extremamente, né, presente em todas as criaturas vivas, e para além disso, no caso do ser humano, também como dominar os fenômenos naturais. Então, enquanto sobrevivência, nós precisamos conhecer as coisas, precisamos conhecer os objetos ao nosso redor, precisamos também nos conhecer, tendo em vista o quê? Tendo em vista a capacidade de permanecermos vivos. Porém, para além dessa questão da animalidade, se assim quisermos pensar, ou para além do fato de sermos seres vivos, nós também temos a nossa racionalidade. E nesse âmbito da racionalidade, em que eu não me preocupo apenas em sobreviver, mas também na maneira como viver dignamente, ou seja, enquanto ser humano, os seres humanos começam então a se preocupar em conhecer o ambiente ao seu redor a partir da questão do domínio dos fenômenos naturais. Observe então que na imagem nós temos uma estrutura natural, né, uma estrutura rochosa, consolidada, né, ou conformada a partir do interesse humano em servir de habitação. Um animal, por mais que ele pudesse ocupar, né, por mais que ele pudesse também se abrigar numa estrutura natural, ele não teria essa caracterização, essa geometrização do espaço que nós poderíamos configurar então aí, como a imagem nos mostra, a partir de uma porta. Ou, se nós pensarmos numa estrutura de uma caverna, nós pensamos um animal, né, a partir dessa dimensão de um animal, em que se ele ocupa essa caverna, ele não se preocupa em consolidar nessa caverna, em formar nessa caverna uma porta. Por quê? Porque não é do interesse, não é da conformação então de uma estrutura animal da sobrevivência, mas sim, agora aqui nós estamos falando então de como o homem se apropria das coisas ao seu redor em função da sua própria vida. Nesse sentido então, quando as primeiras civilizações, né, já sedentárias, o que significa isso? Os seres humanos não estão mais preocupados em somente colher para sobreviver, eles não estão somente preocupados em absorver o máximo ali que a natureza tem ao seu redor e depois, né, posteriormente a isso, se deslocar para um outro lugar e fazer a mesma coisa, explorar ao máximo os recursos naturais e depois que esses recursos acabarem, se deslocar para um outro lugar, enfim. Não se trata de uma vida, né, nômade, mas quando as primeiras civilizações elas se fixam, e isso só é possível a partir do domínio técnico e o domínio científico da agricultura ou da arte de cultivar o solo, nós temos então as primeiras possibilidades em dimensionar ainda mais esse segundo momento da nossa busca de conhecimento,
que é fazer com que a natureza trabalhe, vamos assim dizer, né, a nosso favor. Isso se dá com as civilizações na África e no Oriente Médio, né, mais especificamente na Mesopotâmia e no Egito, onde compreender a dinâmica das cheias dos rios, um fenômeno natural, os rios, né, eles se enchem na medida que as chuvas acontecem, né, o período de monções, perdão, e na medida que isso, né, é um fenômeno natural, como me favorecer, ou como o ser humano pode se favorecer desse aspecto, para levar a água aonde ela não é, onde ela não se encontra de maneira natural, ou seja, nas regiões desérticas. Então, a partir desse domínio tecnológico da fertilização do solo, os egípcios, né, e os mesopotâmicos, eles começam então a favorecer que outras civilizações possam se formar, tendo indício então que a água, né, é um dos principais ou o principal elemento para que seja constituída a vida. Aonde não havia antes, nas regiões desérticas, aonde não havia antes essa possibilidade da água, agora eu tenho. Por quê? Porque a tecnologia, o conhecimento, né, nessas civilizações me permite transpor a água do estado natural do rio até essas regiões, a partir de aquedutos, a partir, né, de canais de irrigação, até onde ela não se encontrava de maneira natural. É a partir dessas civilizações, ou com o conhecimento dessas civilizações, que nós então conseguimos pensar de que maneira que a natureza, né, favorece o saber humano, ou o saber humano pode melhor aproveitar daquilo que a natureza nos concede. Essas civilizações, então, né, civilizações, por assim dizer, sedentárias, novamente reforçando, sedentárias que significa não precisa mais se deslocar para conseguir a sobrevivência, a subsistência, levar, né, a sua vida. Pelo contrário, a questão da agricultura permite o ser humano permanecer no mesmo local. E essas civilizações, então, com seus conhecimentos, garantem essa possibilidade, como nós já o mencionamos. Os gregos, que em muito, né, favorecidos pela essa questão da cultura egípcia, eles tinham, sobretudo ao final da Grécia ali, né, a parte já da Jônia, das colônias gregas, onde eles tinham muitos contatos com a filosofia egípcia, eles conseguem então, a partir desse aprendizado, a buscar esse tipo de conhecimento e aprofundar esse conhecimento vindo de África e vindo do Oriente Médio. Qual conhecimento aqui que nós estamos falando num primeiro momento? Esse domínio do saber, que é amplo, essa dimensão do saber, né, desse aspecto de saber, que se faz de uma maneira aplicável às coisas, ao domínio da natureza, mas que também, na medida que as civilizações se desenvolvem e garantem esse sustento, então a subsistência, né, o conhecimento, por assim dizer, ele salta ou ele se aperfeiçoa, se quisermos falar dessa maneira, e consegue então trazer uma nova dimensão do saber, que ele não visa apenas agora o domínio da natureza em favor da vida num nível de subsistência, mas para além disso, nós temos a capacidade agora também, e o humano se lança a isso, em saber pela própria natureza do conhecimento. Como que isso pode ser traduzido então? Na dimensão do saber, pelo saber mesmo. Porque veja, se eu conheço algo, e esse algo que eu conheço vai me trazer algo benéfico materialmente, nós conseguimos compreender que isso é bom. Mas, para os gregos, esse bom, ou esse saber que eu adquiro tendo em vista algo prático, ele pode ser ainda melhor se eu alcanço a dimensão da sabedoria, que é o saber pelo saber mesmo, ou seja, conhecer o porquê das coisas. Esse tipo de conhecimento, então, ele tem um valor em si mesmo. Na Grécia, essa dimensão do saber por si, ou saber em si mesmo, ela receberá um nome específico, um nome, né, alcunha dos gregos, filosofia, que se fôssemos adaptar, né, para a nossa linguagem, para a língua portuguesa, soaria como algo em torno de amor à sabedoria, né? Era exatamente aquilo que os gregos entendiam que estavam fazendo quando buscavam conhecer as coisas, explicar o universo como um todo, sem disso tirar, né, necessariamente nenhum proveito material, ou mais especificamente,
eu me volto à sabedoria, eu busco o conhecimento, não porque dele virá automaticamente algo prático, mas a minha primeira intenção é buscar conhecer para conhecer cada vez mais e melhor. É como se esse conhecimento por si só se bastasse. Então, o que os gregos denominam como filosofia vai incorrer em que aqueles que o praticam, esse tipo de saber, esse amor ao saber, né, sejam chamados mais tarde, então, por volta aí do século V, século VI, antes de Cristo, amantes da sabedoria, ou, o que é mais prático, mais comum, filósofos. Nesse aspecto, então, de buscar o conhecimento por si só, neste momento, a busca pelo saber, ela se traduz enquanto uma episteme. E o que significa isso? De um saber certo e seguro, que em oposição ao saber meramente opinativo, a um saber, né, que eu não tenho como comprovar, que eu não tenho como demonstrar, né, esse saber epistêmico ou saber episteme é aquilo que eu consigo dar certeza, eu consigo demonstrar por raciocínio que o fundamento do que eu estou dizendo, ou o fundo daquilo que eu conheço, ele é sustentável. Sustentável em quê? Sustentável na razão humana. Ou seja, todo aquele que utilizar da razão, tal qual o sujeito que enuncia um conhecimento, né, científico, todo aquele que usar da razão também é capaz de chegar no mesmo raciocínio, porque não se trata de uma coisa subjetiva, ao contrário, é extremamente objetivante, é extremamente universal esse conhecimento que a ciência nos coloca, que a ciência nos propicia. Então, sobre isso, né, a ciência e a filosofia, e aqui é muito importante nós frisarmos isso, elas estão unidas, elas tratam da mesma coisa, que é a busca do conhecimento por si só. Não seria nenhum exagero dizer que filosofia é ciência e ciência é filosofia. Elas são a mesma coisa. Para além daquilo que veremos, né, no futuro, com uma divisão, logo em seguida falaremos disso também, como uma divisão, uma cisão entre o que é ciência de um lado e o que é ciência, o que é filosofia de outro. Aqui, nesse momento histórico em que surge essa preocupação filosófica com o saber, ciência e filosofia são o mesmo. Ciência enquanto episteme, enquanto um saber certo e um saber seguro. Ok, pessoal? Vejam só, se nós estamos falando de origens da filosofia e da ciência enquanto um saber único, né, nós temos que dar uma dimensão disso em que momento que os gregos se apropriando desse saber, né, a partir, como citamos, dos mesopotâmicos, a partir, como citamos, dos egípcios, em que momento que os gregos aprofundam esse conhecimento nesse sentido, né, e dão a sua contribuição diretamente ao mundo ocidental. Ora, Aristóteles, né, no século IV a.C., ele vai distinguir 3 tipos de conhecimento. E você aí logo de cara vai se vincular, vai conseguir acessar rapidamente quais são esses tipos de conhecimento. Há um conhecimento por experiência, um conhecimento ou sensorial direto, um conhecimento que ele é extremamente prático, ele é extremamente pragmático. É o conhecimento que resolve coisas. Há um outro conhecimento que Aristóteles vai nos basilar, que seria o conhecimento técnico. Esse conhecimento que eu preciso desenvolver um mecanismo para fazer algo, e esse algo que eu realizo, né, que eu pretendo realizar então, ele me é extremamente também útil e prático imediatamente. E por fim, um terceiro tipo de conhecimento, um conhecimento teórico, do qual Aristóteles irá dizer que é o conhecimento das causas primeiras e fins últimos das coisas, que é o conhecimento em que eu sei dizer o porquê as coisas são da maneira que elas são. Nesse sentido, então, o primeiro, para simplificar aqui, nós poderíamos chamar de senso comum. Ora, professor, mas o que é esse senso comum? O senso comum é aquele conhecimento prático, aquele conhecimento pragmático, no sentido de que você não precisa ser um expert ou um grande técnico em ter muitas habilidades para resolver. Um exemplo prático do nosso senso comum que nos ajuda e resolve, vamos assim dizer, sim, sei lá, 80% do nosso dia a dia é o conhecimento, por exemplo, do que nós precisamos para resolver a nossa situação de fome.
Ora, basta que eu saiba, né, após sentir essa questão da fome, basta que eu saiba aonde que eu encontro alimento. Ora, é na geladeira? Ah, e depois da geladeira eu vou ter que pegar e esquentar no micro-ondas? Ah, não, é no forno lá. A pessoa responsável por mim, a minha mãe e meu pai, deixou a comida prontinha no forno. Será que é isso? Bem, veja, você não precisa raciocinar, você não precisa ser, né, um expert em nada para saber que a sua fome se resolve a partir de dois momentos, onde você encontra o alimento e aonde você destina então para a sua comida. É simples assim. E esse conhecimento do senso comum, ele é muito pragmático mesmo, ele resolve uma série de questões, uma série de assuntos. Porém, quando nós dizemos que o senso comum, né, essa dimensão então da experiência que nos ensina, ele é objetivo e ele é individual, ele se resume a eventos individuais, né, a nossa fome, a nossa sede, o que eu preciso saber para atravessar a rua, eu estou dizendo, bom, esse conhecimento, ele é um conhecimento importante sim, tal qual nós dissemos aqui. Ele ocupa talvez cerca de 80% da nossa vida. Mas para muitas coisas ele é insuficiente. Por quê? Porque vejam, por exemplo, que para construir uma casa, só o senso comum, só o fato de saber o que é casa, ter a experiência do que é o objeto casa, não me permite que eu construa, que eu elabore uma casa. Para isso, então, nós temos um segundo tipo de conhecimento, o conhecimento técnico. Este é aquele que vai englobar, né, leis gerais, aquele que necessariamente ele vai se dirigir diretamente, né, à questão do como que é a coisa e como é que eu faço para produzi-la, como é que eu faço então para conhecer ela não minimamente, mas de fato como as coisas são, né? Veja, se eu tenho uma casa a ser construída, eu preciso saber quais os elementos que são necessários para construir a casa. O que é a casa de fato, enquanto estrutura, enquanto parede, enquanto telhado, né? Se possível, né? E assim desejamos, enquanto acabamento. Pelo menos, né, num primeiro momento, para isso, para ser possível que eu faça, né, comece a agir a partir disso. Mas só saber disso, como nós falamos então, né, num sentido empírico individual, não faz com que eu conheça, que eu consiga construir a casa. Então aqui eu vou precisar desenvolver uma técnica, um manuseio, uma série de ferramentas, para quê? Para que mediante isso eu possa de fato consolidar o saber o que é a casa com uma construção ou uma aplicação em construí-la. Ok, pessoal? Então vejam, se o conhecimento do senso comum, conhecimento da experiência direta, me informa sobre as coisas, podemos assim dizer, o conhecimento técnico é aquele que me faz entender como a coisa é e como que eu a organizo, ou seja, como que eu posso replicar então, como que eu posso garantir a produção, nesse exemplo que nós demos, disso. Mas se eu tenho somente a dimensão de como o que a casa é e como construí-la, talvez me falte a dimensão de saber por que uma coisa é assim. Por que ela não pode ser de outro jeito? Será que existe só uma maneira de construir casas? Ora, obviamente que sabemos que não. Mas como as coisas são, como as coisas, né, se fazem, não me dão a garantia de saber o porquê elas são assim, precisam ser assim e não podem ser de um modo diferente. Isso quem vai me dar, quem me permite construir, é o conhecimento teórico. O conhecimento teórico é aquele tipo de conhecimento que vai dizer, bom, eu sei, eu sou informado que é uma casa, eu sei como ela é construída, sei quais são as partes, e eu sei por que determinada casa, ou certos tipos de casa, têm que ser construídas daquela forma e de nenhuma outra. A exemplo disso, então, né, nessa construção de uma casa, nós temos então que o conhecimento teórico, assim como serve, né, não só para a casa, mas para todos os outros objetos que precisamos conhecer de maneira teórica, o conhecimento teórico ele dá conta então daquilo que é mais geral, daquilo que é universal, no sentido de que ele procura responder à questão do porquê aquela estrutura, casa, tem que ser feita daquela maneira. O domínio desse conhecimento, então, é da ciência propriamente dita. É aqui que Aristóteles diz que a ciência mora, que a ciência habita. Com
como se essas causas, que eu sei explicar o porquê, me levassem a entender a finalidade das coisas, dos fenômenos, né? Dos objetos de uma maneira geral. Então vejam, resgatando aqui na questão dos três conhecimentos instituídos por Aristóteles, nós também iremos perceber uma certa hierarquia entre eles. Eu tenho o conhecimento por experiência ou sensorial direta, que nós traduzimos como sendo o senso comum, aquele conhecimento pragmático, aquele conhecimento prático de todos os dias. Temos também o conhecimento técnico e, por fim, um conhecimento teórico. Ora, partindo de um ponto de vista extremamente aqui individual, da onde eu consigo perceber as coisas, eu poderia dizer que nessa construção da casa, eu, que conheço absolutamente nada sobre construção, eu estaria no nível aqui, na hierarquia, do conhecimento do senso comum. Eu sei o que é casa, mas eu não faço a mínima ideia de como construí-la. Ora, um mestre de obra, ele não só sabe o que é uma casa, mas porém ele tem todos os elementos para construir essa casa. Ele consegue então me dizer o porquê que a casa, melhor, como a casa deve ser construída sobre aquele terreno. E por fim, o engenheiro que vai estruturar a casa, idealizar a casa, dizer que tal parede tem que ficar nessa determinada, tem que ter determinada estrutura, dizer que o fundamento, que o alicerce da casa precisa ser assim e não pode ser menos que isso, ou tem que ser mais que isso se eu quiser depois subir um segundo andar na casa, por exemplo. Quem vai me dizer tudo isso já seria o engenheiro da casa. E ele não vai dizer do ponto de vista só que ele teve experiências de casa que ele construiu, ou que ele já sabe fazer algumas casas. Ele vai me demonstrar matematicamente, se estiver dentro do meu tipo de conhecimento, do meu alcance de conhecer, ele vai demonstrar por que uma casa tem que ser construída da maneira como tem que ser construída. Então, neste nosso exemplo, nós temos aí as três dimensões, ou hierarquia do conhecimento do que Aristóteles propõe então na sua observação sobre a ciência. A ciência das causas primeiras, ou princípios, e dos fins últimos, é aquela que sabe explicar o porquê e a finalidade de cada coisa. Ok, pessoal? Então, nesse aspecto, tendo em mente que a filosofia e a ciência elas têm uma mesma raiz, uma mesma capacidade, ou melhor, uma mesma busca, dessa capacidade de conhecer, nós entramos no âmbito da filosofia, da ciência, como aquela disciplina que vai investigar quais conceitos, quais definições, quais princípios estão por trás de cada ciência ou de cada teoria científica. Uma vez que nós teremos uma cisão entre ciência e filosofia somente no final lá do século XIX, somente no comecinho do século XX. Então saber que a ciência começa junto com a filosofia, ou trata-se da mesma coisa, é fundamental para que nós possamos adentrar nessa dimensão da filosofia da ciência. E nesse aspecto, então, o que permitiu, ou o que começou a construir essa dimensão cultural que nós no Ocidente temos em relação à ciência, diz respeito à revolução científica, esse processo, esse movimento sobre a ciência de extrema importância no início da filosofia moderna, ou da história da modernidade como um todo, mas que teve um impacto estruturante e que transformou a nossa cultura como um todo. Porque, além, é claro, da revolução científica, outras coisas contribuíram para o nosso modo de viver. A reforma protestante, nós bem sabemos disso, falamos disso no segundo ano, quando vemos a questão da dimensão política ou ética. Também sabemos a questão da contribuição do Renascimento a partir da filosofia humanista, como esse fenômeno é importante também, as próprias descobertas, a descoberta, se assim quisermos chamar, se não somente o encontro do novo mundo a partir do Ocidente, tudo isso sim corroboram para a nossa forma de ver o mundo no Ocidente. Mas a cultura ocidental, sobretudo a nossa, que é fundamentalmente marcada pela ciência, nós não podemos deixar de perceber o quanto a revolução científica contribuiu para esse fenômeno. Revolução científica essa que tem no seu epicentro, vamos chamar assim, nomes como Francis Bacon,
Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton. Todo esse grupo aí, né, de necessariamente chamado filósofos nesse período, eles incorrem numa discussão em saber qual é a maneira de obter o conhecimento sobre aquilo que eles estão procurando da forma mais segura. O que eles corroboram fundamentalmente, cada um deles, diz respeito, né, em última essência, ao método de se obter conhecimento. Porém, cada um com a sua contribuição particular. No que diz respeito a Bacon, há então, por parte desse filósofo britânico, a dimensão em impor à filosofia um novo modo de ver as coisas, que é o modo ou método de se obter conhecimento, o método indutivo. Ora, professor, mas o que significa método indutivo? Vejam, lá em Aristóteles, quando no primeiro ano nós falamos da lógica formal, nós dizemos que o tipo de raciocínio proposto pela lógica formal, para obtermos um raciocínio válido, ele diz respeito ao raciocínio ou método dedutivo. O que significa isso? Eu parto de uma formulação geral e obtenho, deduzindo, ou seja, extraindo dessa formulação geral, um princípio individual, um princípio único. Né? O grande exemplo disso, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Vejam, Bacon vai se interpor a esse modelo aristotélico de pensar a ciência em somente decorrente do método dedutivo, como tendo a ciência das causas primeiras, né, e últimas, e vai entrar de sola em Aristóteles dizendo, veja aqui, senhor Aristóteles, né, obviamente que Bacon não falou isso, mas ele está dizendo, olha, veja, se eu não tiver a experiência, se eu não tiver análise singular de cada indivíduo, ou pelo menos de uma gama de indivíduos, para entender que é a partir deles, né, é a partir da experiência que eu conheço as coisas, né, e faço uma generalização a partir desses indivíduos, se eu não seguir esse método, eu não consigo ter garantia naquilo que eu produzo. O que nós podemos equiparar aqui então, né, para entender o que Bacon, o que Francis Bacon está dizendo? Olha, imagine que você compra um carro que um projetista, né, desenhou, obviamente um projetista estudado, gabaritado, que ele desenhou. E você comprou esse carro com base única e exclusivamente no projeto desse projetista. Por quê? O projeto que ele fez, ele serve para a infinidade de carros que vão ser produzidos a partir daquele projeto. Né? Então, tem o projeto lá na mesa, você foi, viu o projeto, né, a ideia completa, o todo do carro, por assim dizer, né, e foi lá e comprou o carro. Necessariamente você comprou o carro partindo da lógica dedutiva, entendendo que o quê? Ora, esse carro, que é, né, um todo, ele está todo formado, ele vai funcionar, por quê? Porque esse sujeito, necessariamente, que constrói carros, perdão, ele me faz entender que aquela ideia de carro, ou o carro como um todo, funciona, logo o meu carro, que se é uma das unidades produzidas a partir daquele processo, né, daquele protótipo, vai funcionar também. Você faria esse tipo de compra? Ora, pode ser que sim, né? Mas o que Bacon está colocando em xeque, como muitos já perceberam, peraí, faz sentido eu, com base num todo, né, a ideia de um carro como um todo, comprar esse carro, ou primeiro seria necessário eu experimentar o carro e entender que com uma qualidade, com uma análise sobre esse carro, né, esse carro me serve, ou esse carro me é útil, ou, em última instância, que esse carro anda a hora bolas. Então o que Bacon está querendo colocar aqui, solopar com Aristóteles, é dizer, eu não posso prescindir da experiência, abrir mão da experiência para conhecer as coisas. O que me permite conhecer as coisas com avidez, com certeza, é partir do indivíduo, de um singular, e a soma de experiências desse indivíduo formar uma tese geral. E aqui então nós temos um método indutivo. Já a contribuição de Nicolau Copérnico, né, para esse momento da Revolução Científica é de que se eu necessariamente, né, tenho a experiência para demonstrar o meu conhecimento, outro elemento não me pode faltar,
que é a matematização, é a demonstração matemática daquilo que eu estou dizendo. A linguagem científica é a linguagem matemática, ou a linguagem da ciência é a matemática, como queiram. Por quê? Porque se eu não conseguir demonstrar a partir de modelos e a partir de números que aquilo que eu estou obtendo é um conhecimento verdadeiro, né, e é verdadeiro racional porque é verdadeiro, eu por intuição, única e exclusivamente, por experiência, talvez eu falhe nessa demonstração. O que Copérnico se coloca, né, é a dimensão da explicação da Terra enquanto centro do universo. Por quê? Qual é o problema dele? Na filosofia ptolomaica ou na geometria ptolomaica, a Terra era o centro do universo. O universo está sendo tomado aqui como aquele entendido até o momento, né? Todos os astros conhecidos até o momento então. E a Terra estaria no centro, sendo que os demais astros orbitariam o nosso planeta. Ora, quando Nicolau Copérnico compara os modelos, né, de Ptolomeu, entendendo que aquela demonstração dele não se sustenta, a demonstração matemática e a demonstração geométrica, Copérnico então propõe um outro cálculo. E ele entende, a partir das suas hipóteses, que cada vez que os planetas, né, os astros que se aproximam do Sol vão sendo tomados como centro, a conta fica mais fácil de ser feita, vamos chamar assim, a conta fecha, né? Então, quando Copérnico propõe que não a Terra, mas o Sol é o centro do universo, até então conhecido naquela época, ele está dizendo, olha, não faz sentido matematicamente e geometricamente dizer que a Terra é o centro. Por quê? Porque eu tenho aqui todas as contas que vocês podem fiar e podem, né, criticar, enfim, de que faz muito mais sentido eu colocar o Sol como centro do universo até então conhecido. Por uma questão religiosa, Nicolau Copérnico acaba também, né, se retratando, dizendo que as contas deles talvez estivessem errado, enfim, mas a dimensão do que ele traz para a ciência é muito importante. Ele traz a linguagem, então, matemática como fonte da linguagem do saber científico. E em razão disso, a partir das teses, então, de Copérnico, né, nós temos o filósofo Galileu Galilei entendendo que se Copérnico está certo, e ele entende que Copérnico está certo, eu preciso instrumentalizar, para além da conta que Copérnico já fechou, ele já mostrou, né, por geometricamente e matematicamente que está certo, mas eu preciso instrumentalizar esse conhecimento, eu preciso dar um instrumento e garantir que esse modo de conhecer é o correto. Então Galilei, vai propor, vai fabricar, então é uma das invenções, né, com a invenção da questão da luneta, então do telescópio, nesse período da luneta, para mostrar que o quê? Que a conta de Copérnico, a demonstração matemática de Copérnico está correta. Copérnico não errou. E Galileu Galilei, vai ser o grande difusor, né, das teorias copernicanas, conhecidas a partir de então como heliocentrismo. Hélio, Sol, né, a palavra centrismo vem o Sol, da conformação então do Sol ao centro. Com essa instrumentalização propiciada por Galileu, o método científico ele tem todos os elementos, ou quase todos os elementos necessários para se firmar enquanto um novo tipo de conhecimento, né? Esse conhecimento da natureza pautado em matemática, pautado no método indutivo, incorrido em Bacon, e pautado na instrumentalização. Reunindo todos esses elementos, nós temos nada mais, nada menos que o gênio Isaac Newton, que pegou tudo isso, e aonde está a grandeza de Newton? Em pegar esses elementos espaçados no período, né, do século XVI ao século XVII ali, e dar uma formatação a isso a partir de leis únicas, né? A física moderna é o que é a partir de Newton, porque ele consegue sistematizar a instrumentalização, a demonstração matemática e o método indutivo, ou seja, a experiência, né, a indução ali, como sendo os fundamentos da nova ciência, que nesse período, ainda pasmem, é chamada não de ciência, mas de filosofia da natureza.
Por isso, então, eu comecei a minha fala com vocês que todos esses senhores aí que acabamos de ver, né, o senhor Francis Bacon, o senhor Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Sir Isaac Newton, todos eles são filósofos. E a especificidade dele, ou as especialidades deles, é a filosofia da natureza. Como eu disse então, a filosofia da natureza, ela é parte daquele grande conhecimento que busca compreender os objetos, compreender as coisas, e junto dela nós temos também a filosofia moral. É um campo, né? A filosofia da ciência, então, apenas um dos campos que mobiliza o debate entre, né, o que viria a ser mais tarde denominado como ciência. E por que mais tarde? Porque ainda tem alguns elementos a surgir no panorama aí. A ciência, então, dita de maneira mais específica, ela será popularmente remetida apenas aos domínios da ciência da natureza, como hoje nós conhecemos. O que viria a ser a física, o que viria a ser a química, a biologia, mas nesse momento é aqui que começam as separações das ciências ou as especificidades de cada ciência, embora todas aqui estejam reunidas sobre o guarda-chuvas, vamos chamar assim, de filosofia natural. Só que eles lançaram com isso as bases para a separação da ciência. A filosofia moderna, a partir da Revolução Científica, permitiu que surgisse essa que é entendida por muitos como a primeira filosofia da ciência, ou seja, a formulação da teoria ou das críticas do que seria uma visão científica do mundo. Essa que é a filosofia do positivismo, né? Nascida e tendo como expoente principal Auguste Comte, né? O positivismo é a dimensão, então, de que a ciência, agora aqui não mais em conjunto com a filosofia, né? Mas a ciência seria a grande resposta da humanidade, ou fomentaria o ser humano a dar seu último passo, vamos assim chamar, naquilo que diz respeito ao conhecimento da humanidade e o entendimento do ser humano, né, em relação a si próprio. Então, para além de uma questão ligada meramente à ciência, essa filosofia do positivismo, ou o positivismo como, né, sendo a primeira filosofia da ciência, propõe que o grande salto da evolução da humanidade, ela se dá nesse momento que o homem, o ser humano, começa a se enxergar de maneira positivista. Trata-se então, né, como nós falamos então, de uma filosofia que tem 3 etapas, entende o mundo considerado a partir de 3 etapas, né? O seu expoente máximo seria a própria filosofia positiva. E o que decorreu antes disso então? O que a humanidade era? Como que o ser humano se entendia antes desses 3 períodos? O positivismo ele vai se colocar então em oposição à visão teológica, né, da humanidade, entendendo que antes o homem se preocupava, o ser humano se preocupava em responder por que nascemos, por que vivemos e para onde vamos. Nesse aspecto teológico, né, as coisas se explicam a partir das divindades, se explicam a partir de seres sobrenaturais. E essa forma de se compreender e compreender as coisas ao seu redor fez com que por muitos séculos o ser humano ele ficasse divagando entre coisas que jamais, né, passaram perto do real. Mas Comte vai dizer, bom, é uma forma de entender a realidade, só que é uma forma extremamente pueril. Se fôssemos comparar uma idade aqui, ou questões etárias, né, é como se fosse a infância da humanidade. A humanidade aqui, ela conhece ou se vê apenas como sendo uma mera criança, né, alguém ainda engatinhando no que seria o saber em relação a si próprio e o saber como um todo em relação às coisas. Porém, quando a humanidade avança um pouco mais, ela consegue alcançar então a dimensão metafísica. E nessa nova escala de saber, então, a humanidade se vê ou se entende, né, a partir de idealizações, abstrações, né, ideais enquanto ideias, como elemento etéreo, cultura, cosmo, buscando então não mais recorrer a divindades, mas recorrer à sua própria razão e única e exclusivamente a razão, em decorrência ainda talvez desconecta com o mundo propriamente material, né? Então aqui também Comte está criticando essa visão. Ora,
é mais, desenvolvida, por assim dizer, né? Essa visão metafísica? Mas se fôssemos comparar novamente com uma questão etária, aqui a humanidade não é mais uma criança, mas é um jovem que pouco sabe da vida, ou um mero, né, adolescente que ainda não viu todas as coisas que precisaria se ver para colocar de fato o que seria o mundo ao seu redor. Então ele diz, bom, a partir desse momento ao qual os positivistas entendem que estão vivendo, Comte, Stuart Mill também, que é um dos fundadores dessa filosofia, a partir de agora, em que a ciência entra no jogo, nós não buscamos mais explicar o porquê as coisas são. E aqui está a ruptura entre filosofia e ciência. Agora a ciência trata de explicar como as coisas são. E esse é o fim derradeiro no que diz respeito à compreensão do ser humano sobre si mesmo e sobre os outros objetos do mundo. Por quê? Porque entender como as coisas são, segundo a visão positivista, é exatamente importar com a concretude das coisas e dar respostas, dar soluções pontuais, incisivas, naquilo que realmente diz respeito à vida humana, nesse plano, e que aqui não se trata de, por assim dizer, né, perder tempo com elucubrações, mas resolver situações da qual cotidianamente o homem se depara, o ser humano se depara. O que nós podemos dizer então é que não se trata mais de perguntar sobre o porquê das coisas, o que as duas etapas anteriores, né, faziam, a teológica e a metafísica, mas assim agora a positiva, saber como as coisas são, saber do que se trata e resolver como eu posso operar com os objetos ao meu redor em favor da vida tal como ela é hoje. E esse aspecto então da filosofia positiva vai consolidar uma série de pensamentos, né, em razão tanto da filosofia quanto em relação política mesmo, pelo mundo afora, tendo em vista que a França, nesse momento, é uma grande repercussora, né, das questões, então, uma grande propagadora da cultura como um todo. Ok, pessoal, até aqui? Essas são as nossas referências, das quais nós utilizamos para construir a aulinha para vocês, e eu convido todos vocês agora para fazermos, então, algumas recapitulações a partir de questões. Recapitulações em que sentido? É um sentido mesmo para a gente treinar, para a gente entender de que maneira que o conteúdo foi passado aqui e nós nos relacionamos com eles. Em relação à filosofia da ciência, o que é correto dizer? Surgiram em momentos históricos distintos, né? A filosofia e a ciência, elas surgiram em momentos históricos distintos e sempre foram distintas, ou é correto dizer que uma equivalia à outra? Ou seja, ciência e filosofia eram o mesmo. Pensaram aí, rapidão? Sim, quem respondeu a letra B, correta. Equivalia uma e outra, né? Uma equivalia a outra, ou seja, eram as mesmas. Já no que diz respeito quanto à origem da ciência, sabe-se que a filosofia e a ciência surgem no século XVI e XVII, ou elas surgem na África e no Oriente Médio, perdão ali porque está média, né? Oriente Médio, havia o conhecimento científico do qual os gregos aprenderam. Como que é esse da? Isso, de novo, letra B, pessoal. Quanto ao senso comum, o que é possível de afirmar? É um conhecimento por experiência? Letra A. Não é conhecimento? Letra B. Dou-lhe uma. Isso. É um conhecimento por experiência. Já na hierarquia do conhecimento, que é Aristóteles quem faz essa proposição, o conhecimento técnico é superior ao conhecimento teórico, letra A, ou o conhecimento teórico corresponde ao saber por excelência, letra B. Isso, o conhecimento teórico corresponde ao saber por excelência, é o que há de mais top no conhecimento. Qual desses pares de nomes compõe o time da Revolução Científica? Quem que é a dupla aí? Isaac Newton e Galileu Galilei, letra A, ou letra B? Immanuel Kant e Nicolau Copérnico. Isso mesmo, letra A. Kant e Copérnico,
na frente falaremos sobre eles, mas aqui na Revolução Científica somente Newton e Galileu participaram. E ainda sobre o positivismo de Augusto Comte, é correto dizer o quê? Letra A. É uma lei física que explica diversos fenômenos, o positivismo? Ou trata-se de uma proposta de filosofia da ciência, ou da filosofia da ciência? Letra B. Isso mesmo, letra B. Vocês estão com tudo, estão arrasando. E, por fim, para Comte, o seu positivismo. Letra A é o progresso, né? Pode ser entendido como o progresso pode subtrair a ordem das coisas, ou o seu positivismo diz respeito à teologia e à metafísica como momentos, né, de formas primitivas de conhecer e explicar a realidade. O que o positivismo vai afirmar? Letra A ou letra B? Letra A ou letra B? Isso! Teologia e metafísica são formas, né, são maneiras, momentos e formas primitivas de conhecer e explicar a realidade. Muito bem, pessoal. Vejo que vocês acompanharam aí, né, a nossa aula. Reforcem, ela está disposta para vocês a todos os momentos em que vocês quiserem retomar, a todos os momentos que vocês quiserem repassá-la, né? Estamos aqui também para tirar algumas dúvidas de vocês na medida do possível, nesse sentido que nós podemos então entender a ciência como sendo precursora a partir de um solo que não é o Ocidente, embora o Ocidente se aproprie de uma maneira fenomenal em relação a isso, né? A filosofia e a ciência são frutos da África e do Oriente Médio. A contribuição ocidental, muito especificamente a partir dos gregos, ela se dá com o aprofundamento de toda essa bagagem cultural que eles receberam desses continentes e principalmente a dimensão ocidental que a filosofia e a ciência tomam, por mais que lá no futuro elas, né, sejam inseparados, elas partem da mesma raiz, elas têm a mesma fonte de inspiração, buscar o conhecimento pelo conhecimento mesmo. Então, com esse recado nosso aí sobre introdução à filosofia da ciência, ou como a ciência pode e deve ser pensada nos nossos termos, né? Nos termos atuais, perdão, ou iremos refletir, né, sobre ciência nos termos atuais, no termo da filosofia, que agora irá questionar a partir desse panorama se o conhecimento científico ele consegue responder tudo, se não consegue responder tudo, enfim. O panorama está dado, nós sabemos as raízes e as origens desses dois tipos de conhecimento, que agora se conflagram, vamos assim dizer, num só, a partir dos nossos estudos, né, que se iniciaram hoje com a filosofia da ciência. Eu sou o professor Ivan, da matéria de filosofia mesmo, leciono filosofia no estado, né? Lecionei também leciono por muito tempo também no ensino superior, e o que eu mais tenho a dizer para vocês, querer compartilhar de vocês nesse momento, é que a filosofia e o conhecimento filosófico é uma grande oportunidade, nisso que estamos enfrentando, para adentrarmos cada vez mais, nos aprofundarmos nesse aprofundamento do conhecimento de si e do conhecimento ao nosso entorno. E a filosofia da ciência é um bom caminho para isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Estaremos aí. Um abraço.